A natureza da realidade pessoal, capítulo 22. Chegamos ao último capítulo dessa linda série que nós percorremos juntos, tentando compreender, tentando absorver todas as palavras e todo esse conhecimento lindo que o Sete nos coloca em um dos livros dele que eu acho assim de extrema importância. A natureza da realidade pessoal, em particular, é um dos livros que eu mais gosto, porque ele não só aponta o caminho, como ele dá muitas ferramentas, né, nesse livro para que a gente faça esse trabalho de reconhecimento. E algo que eu pude juntar as pecinhas na minha mente foi que eu gostaria de compartilhar isso com vocês, foi que há um tempo atrás eu estava escutando muito, seja nos meus sonhos ou nas minhas meditações, nos meus exercícios, né, mentais, que eu gosto muito de praticar, que eu deveria aprender a me olhar, aprender a me amar. E a gente nunca leva a sério, pessoal, o quão importante isso é. A gente fala em amor próprio sem sentir verdadeiramente o amor próprio. E aí, quando eu fiz o resumo desse capítulo aqui agora para ler hoje aqui com vocês, eu pude perceber o porquê o material do Sete me encanta tanto. Eu costumo sempre falar muito da liberdade que o material do Sete nos traz, mas é muito mais que isso. O objetivo do Sete fica claro para mim cada vez mais, que é a gente se olhar de verdade, é a gente sentir orgulho de nós mesmos. E aí foi caindo as minhas fichas, assim, do quão importante isso é para todos nós. Mas eu falo por mim, pelas minhas experiências, o quão importante isso é para cada passo novo que eu venho dando. Sem essa afirmação, como ele coloca, sem essa autoafirmação de nós mesmos, a gente não consegue sair do lugar. A gente não consegue expandir, evoluir como a gente espera evoluir e principalmente, como é o que eu me proponho a fazer, a gente não consegue dividir o que a gente vem aprendendo. Porque a gente só consegue a verdadeira divisão do conhecimento quando a gente se torna esse conhecimento. E a gente só se torna o conhecimento quando a gente enxerga quem nós realmente somos, do que nós realmente somos capazes e o quão importante é a gente desfazer as crenças erradas que a gente criou da gente mesmo. Porque o outro ele vai ser sempre um resultado do que a gente está carregando aqui dentro. Então a gente aprende a parar de se ver com os olhos pejorativos, de se ver com olhos que nos diminuem. A gente aprende a se ver realmente, reconhecer realmente um valor enorme dentro de nós, sem temer a soberba, sem temer a arrogância. Porque aquele que se reconhece como é, se reconhece no amor. E no amor não cabe soberba, não cabe arrogância. Então vamos lá, vamos estudar o último capítulo dessa série. Afirmação: a melhoria prática de sua vida, nova estruturação de crenças. Se você tiver uma consideração amorosa por si mesmo, confiará em sua própria orientação. Se eu olhar para mim e confiar no ser divino que eu sou, e aqui eu não estou falando ser divino com asas, não, eu estou falando ser divino que é criado como o Criador é. Todos os seres com consciência são seres divinos. Então, se eu olhar para mim com essa consciência, eu consigo abrir as caixinhas que estão me podando, as caixinhas que estão me soterrando, em ideias ilusórias, e eu consigo ir me lapidando novamente, eu consigo ir me redescobrindo. Aceitará sua posição presente, seja ela qual for, como sendo apenas uma parte dessa orientação, e compreenderá que dela poderão vir todos os elementos criativos de que necessita. No meu aqui e no meu agora eu já aprendi que é onde está o meu poder de mudança, o meu poder para alterar e entrar em contato com qualquer ferramenta ou nova estrutura que eu preciso compreender para que eu mude o que eu estou vivendo, seja onde eu estiver. Sendo você mesmo e confiando em sua própria integridade, automaticamente ajudará outras pessoas. Pouco adianta ficar repetindo sugestões como sou uma pessoa digna, confio em mim mesmo e em minha integridade, se ao mesmo tempo tiver medo de suas emoções e se aborrecer sempre que perceber estar no que chama de estado mental negativo. Mais uma vez, a importância da gente não fugir das nossas emoções.
Se eu tô com vontade de chorar, eu vou chorar. Se eu fiquei chateada, eu vou me perguntar o que tá me fazendo ficar chateada. Se eu fiquei com raiva, eu vou percorrer essa raiva, vou tentar entender qual o padrão em mim que tá me fazendo sentir raiva, aonde eu estou me sentindo ameaçada, aonde eu estou me sentindo desesperançosa. E aí eu vou trabalhar esse sentimento. Assim como os apaixonados podem ver o ideal na pessoa amada, sem perder de vista certas imperfeições ou desvios do ideal, você também pode, amando a si mesmo, perceber que aquilo que considera imperfeições são apenas tentativas para tornar-se mais completo. Não pode se amar e, ao mesmo tempo, odiar as emoções que fluem através de você. Porque, embora você não seja suas emoções, identifica-se com elas tão frequentemente que, ao odiá-las, odeia a si mesmo. Se a gente odiar as nossas emoções, a gente está odiando os nossos frutos. E quem odeia os frutos, odeia o Criador. Então, a gente está se odiando. Use sua mente consciente e sua lógica. Se descobrir que se sente inútil, não tente simplesmente aplicar uma crença mais positiva sobre outra. Aqui ele está falando assim... eu tô me sentindo, sei lá, depressiva, eu tô me sentindo infeliz. Aí eu fico afirmando, só fico mentalizando frases de autoafirmação, frases positivas. Isso não funciona. Isso é tampar o sol com a peneira. Isso é colocar areia e ir escondendo essas emoções lá, camadas e mais camadas. Não, a gente tem que entender o padrão que faz a gente sentir aquela emoção. A gente vai conseguir entender, e esse padrão ele vai ser sempre resultado de crenças e de ideias. Então, quando a gente estiver se sentindo mal, seja a emoção que for, não é para se culpar e nem para fugir dessas emoções. É para a gente entender o que está fazendo a gente se sentir daquele jeito. E aí a gente vai percorrendo isso sozinhos e a gente vai trabalhando, ressignificando esse padrão. Procure descobrir as razões da sua primeira crença. Se já não fez isso, escreva seus sentimentos a respeito de si mesmo. Seja perfeitamente honesto. Eu me coloquei numa situação recentemente, estava muito legal, mas eu travei. E aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu travei, pessoal, travei. Algo que eu queria muito, assim, eu me vi diante daquilo, eu me vi numa situação muito bacana. E aí eu travei, eu falei, puxa, por que eu travei? E aí eu fui percorrendo. Era uma situação parecida com algo que eu já tinha vivido. Só que a Fernanda que viveu esse algo lá atrás, não tem nada a ver com a Fernanda que é hoje. E qual foi a minha reação? Por que eu embotei? Porque eu pensei na minha cabeça, como ainda as nossas crenças ainda estão lá, não estão 100% ok, eu fiquei com medo de voltar a ser uma Fernanda que agia e pensava daquela forma. Eu fiquei com medo de voltar a sentir o que eu sentia naquele momento frente a mesma situação. E aí, o que eu cheguei na conclusão? Se eu tô com medo de voltar a sentir, voltar a pensar como eu pensava, é porque eu ainda não me autofirmei o suficiente. É porque eu ainda não tô 100% firme e confiante no que eu sou, né? Então, vou trabalhar um pouco mais disso em mim, essa confiança, essa autoafirmação, para que eu mande esse sentimento embora, para que as circunstâncias externas não venham atacar a minha paz interior, a minha presença interior. Examine o que escreveu. Compreenda que há um conjunto de crenças envolvidas. Há uma diferença entre você acreditar que é medíocre e sê-lo realmente. Depois, faça uma lista de suas habilidades e realizações. A lista poderia incluir o fato de se dar bem com os outros, ser atraente, ser bondoso com as plantas e os animais, ser um bom carpinteiro ou cozinheiro, para a gente enaltecer as nossas coisas, seja o ponto que for. Qualquer talento ou realização deve ser anotado tão honestamente como quando registrou até os seus defeitos mais íntimos. Do mesmo jeito que a gente está sendo honesto em encontrar os nossos pontos negativos para trabalhar, nós precisamos e muito ser honestos com a gente mesmo em reconhecer os nossos pontos positivos, projetar as nossas potencialidades. Não existe um ser humano vivo que não tenha habilidades criativas à sua própria maneira. Realizações e características excelentes, de modo que ao seguir estas instruções, descobrirá que é verdadeiramente uma pessoa digna. Nós nos encobrimos da nossa verdade, então cabe a nós fazer esse papel. Se a gente esperar esse reconhecimento do outro, vai ser frustração em cima de frustração. E esse é um dos segredos mais incríveis para a nossa felicidade. É a gente se encontrar dentro de nós
e a gente enaltecer quem nós somos. O processo da afirmação que a gente vem estudando nesses últimos capítulos. Quando começa a comparar-se com outras pessoas, isso não tem fim. A comparação é uma das piores ferramentas que a gente pode usar, é um dos piores vetores que leva a gente cada vez mais lá para baixo. Sempre encontrará alguém de alguma forma mais talentoso que você e assim continuará insatisfeito. Em vez disso, trabalhando com suas próprias crenças, assuma o fato de que sua vida é importante. Comece por ela, onde você está. Enalteça quem você é. Você é importante aí, onde você está agora. Você é importante. Não se aborreça consigo mesmo quando perceber que está se concentrando em questões negativas da sua vida. Quando isso acontecer, construtivamente, pergunte a si mesmo por que está fazendo isso e receberá a resposta. Use o conhecimento como uma ponte. Deixe fluir as emoções que brotarem. Não diga a si mesmo automaticamente que elas estão erradas, tentando aplicar-lhes uma crença positiva como se aplica um curativo. Tenha senso de humor a respeito de si mesmo, não ironicamente, mas uma consideração bondosa por você mesmo. A seriedade extrema é adequada quando vem naturalmente e não é forçada. Se prolongada, contudo, pode tornar-se pomposa. A gente vai errar, a gente vai continuar sentindo sentimentos negativos e está tudo bem. O importante é a gente fazer esse trabalho de percorrer o porquê desses sentimentos. E aí toda vez que eles vierem, nós vamos percorrer, cada vez nós vamos achar, ou nós vamos encontrar por muitos momentos o mesmo motivo. Quando a gente curar realmente esse motivo, a gente vai começar a encontrar outros motivos que fazem a gente ter as mesmas reações e tá tudo bem. É sempre com bom humor e amorosidade por nós mesmos que a gente vai fazendo as coisas. Se a gente tornar esse processo um processo mecânico e pesado, a gente vai se tornar aquelas pessoas brutas, sabe? Que estão sempre a cara amarrada, porque se não tiver confortável para nós estarmos dentro de nós, como é que vai ser a nossa vida? Não vai ter como não ser desconfortável. Então a gente tem que estar confortável dentro da gente. Tem que nascer em nós esse sentimento de amorosidade, de bondade com a gente mesmo. É o mais importante que a gente tem que fazer. Às vezes soa egoísta a gente achar que temos que pensar em nós. Mas não é, pessoal. Quando a gente faz isso com amor, é o contrário do egoísmo. A gente se torna altruísta, porque compreendendo a nós mesmos é que a gente consegue compreender os outros. Agindo com amor com nós é que nós conseguimos agir com amor com o outro. Pode ser que aquele outro não vai perceber, mas em dado momento ele vai perceber sim, que as nossas atitudes são amorosas, porque nós estamos sendo honestos com os nossos sentimentos e estamos agindo com um amor honesto por nós mesmos. Você pode descobrir, ao trabalhar com suas crenças, que um sentimento de inferioridade pareça brotar de tais circunstâncias. Cabe-lhe, como adulto, superar suas crenças, compreender que uma mãe que odeia o filho já está em dificuldades e que tal ódio diz muito mais sobre a mãe do que sobre o filho. Cabe-lhe compreender que agora é uma pessoa crescida e não mais uma criança a ser intimidada. Por que eu grifei isso? Porque ele cita o exemplo dos pais, né, de problemas de pais e filhos. E como adultos que somos hoje, a gente tem que olhar para essas crenças e conseguir ressignificar sem culpar mais o pai e a mãe. Entendendo que eles também têm as dores deles. Eu falo muito isso em casa, que assim, gente, somos adultos vivendo juntos. Então vamos esquecer um pouco esse papel de pai, mãe, irmão, irmã, marido, mulher. Vamos esquecer isso, somos consciências. Quando a gente chega num ponto de entender que somos todos uma mente só, para que a gente vai ficar criando essas obrigatoriedades de papéis? É claro, quando a gente escolhe ser mãe, quando a gente escolhe ser pai, quando a gente escolhe estar com alguém, a gente vai ser responsável dentro do papel que a gente está se propondo. Mas isso não me dá direito de cobrar nada do outro. Né? Eu tô vendo as minhas potencialidades, eu tô vendo as minhas habilidades, que eu sou autossuficiente. Então, por que eu vou ficar querendo cobrar uma reação emocional do outro, ou que o outro ainda faça algo por mim, esperar isso, sendo que eu sou a co-criadora da minha realidade e o outro é um espelho? A gente tem que amadurecer nesse ponto e parar de ficar segurando mágoazinhas que, puxa vida, já não cabe mais para quem está buscando ser de fato um co-criador unificado.
O reconhecimento amoroso de sua própria singularidade por si só irá mostrar-lhe como começar a usar suas habilidades e a confiar em sua situação atual. O ideal ainda não está materializado e apenas a essência de uma direção. Essa direção, porém, só poderá ser encontrada quando você usar o que já tem no agora que conhece, aceitar suas próprias oportunidades e habilidades e usá-las por meio do poder presente. Não é para a gente achar que a gente vai virar o super ser, e quando a gente não se ver como esse super ser, quando a gente se encontrar falhando, a gente desistir das coisas. Porque esse super ser não vai acontecer aqui. Esse super ser é o nosso estado de espírito. É a gente manter, percorrer, sempre, sempre, sempre alcançar esse ideal. Nos foi dado já a direção e o nosso trabalho é só se manter nela. E não ficar esperando atributos ou consequências ou resultados que a gente ainda não consegue. Né? A gente ainda está numa dimensão mais densa, a gente ainda está em um estado mental mais denso, uma consciência um pouquinho mais travada, mas a gente está aprendendo. Então não é para desistir, não é para achar que terminando aqui esse estudo, pronto, agora eu sou uma nova pessoa. Não, a gente ainda vai percorrer caminhos que vão trazer para a gente essas questões, mas hoje a gente tem ferramentas para passar por elas de uma forma melhor, porque é o passar por elas que vai fazer a gente expandir a nossa consciência. Se afirmar a graça básica de seu ser, automaticamente enfraquecerá as crenças que tem e que são contrárias a esse princípio. Muitos me perguntam, putz, Fernanda, tá difícil reconhecer algumas crenças e tal. Então, se tá difícil, para de tentar reconhecer, ressignificar as crenças negativas e só force a imagem positiva de você mesmo. Coloque sobre os sentimentos ruins a sua presença, a confiança que você tem em ser quem você é. E firma esse teu ser. Firma esse ser que sabe que está unificado, que sabe que foi criado de igual para igual com a energia primordial. Firma isso dentro de você, que esse processo constante vai enfraquecendo as crenças negativas. Aqueles que têm dificuldade de entrar em contato com isso, se fortalecendo a imagem verdadeira de nós mesmos, a gente vai fazendo com que essas crenças vão se enfraquecendo automaticamente. Irá começar de onde está e começará alegremente a desenvolver os atributos que tem agora, sem esperar que eles apareçam totalmente desenvolvidos. Amará a si mesmo e não terá dificuldade para amar o seu próximo. Isso não significa que precise ignorar aquilo que difere de seu conceito ideal da pessoa amada. E repito, não significa que você deva sorrir constantemente, mas que deva afirmar sua validez e graça dentro das dimensões da sua condição de ser humano. Eu me firmo, eu me posiciono, eu não vou sair sorrindo para situações que eu não concordo, mas eu vou agir com amor. Eu não vou mais precisar lutar nem guerrear com nada, porque eu estou fazendo o meu trabalho interno de reconhecer quem eu sou e de potencializar em mim as habilidades que eu quero como co-criador que eu sou. Assim que começa a comparar o que você é com algum conceito idealizado de si mesmo, automaticamente se sente culpado. Se eu achar que eu já tenho conhecimento suficiente para nunca mais sentir raiva, eu vou me frustrar quando eu me ver sentindo raiva. E eu vou sentir raiva. Porque lembra que a gente sempre fala muito isso? O processo de expansão ele é constante. Cada vez mais a gente está buscando pontos para agir de uma forma diferente, para nos experimentar de uma forma diferente e expandir ainda mais. Então esse trabalho ele será sempre constante. E não só nesse plano. Vocês vão ver o que ele fala aqui um pouquinho mais para frente. Você perceberá que muitas vezes exagera os aspectos negativos de sua vida e os lados positivos da vida de outras pessoas, né? Então, assim, eu exagero nos meus pontos negativos e o outro só que é bom. Só o outro que é feliz, né? De novo a comparação. Você é uma personalidade multidimensional. Confie no milagre do seu próprio ser. Nós somos todos compostos de infinitas potencialidades, pessoal. Infinitas potencialidades, seja onde estivermos, porque somos seres multidimensionais. Olha o que ele fala aqui, que legal. Você faz sua própria realidade. Vá para onde for, seja em que dimensão for, encontrará a si mesmo. Antes de empreender outras viagens de consciência, compreenda que suas crenças o seguirão e formarão sua experiência onde você for, como fazem aqui agora.
Nós somos consciência. A gente não deixa de ser essa consciência quando a gente sair desse plano, por exemplo. Nós somos uma consciência, e uma consciência formada de suas próprias crenças e ideias. A oportunidade de estar aqui encarnado é uma oportunidade para que a gente teste isso. Para que a gente teste quais estão sendo os resultados das nossas crenças. O que a gente está manifestando através das nossas crenças. Aliás, a gente vai olhar para aquilo que a gente está manifestando e entender onde está as crenças que precisamos mudar ou não. E isso é constante. Por quê? Uma centelha, que é uma consciência que resolve se individualizar como consciência, o trabalho dela, o querer dela vai ser sempre testar novas ideias a respeito de realidades e a respeito de si mesmas. Se tem medo de suas emoções e acredita que elas são erradas, quando tentar experiências psíquicas ou paranormais, poderá acreditar que está possuído. Seus sentimentos e sentimentos reprimidos parecerão demoníacos. Ficará com medo de admiti-los como os seus, e assim pensará que pertencem a um espírito desencarnado. É muito importante que você compreenda a verdadeira inocência de todos os sentimentos, pois cada um deles, quando seguido, irá levá-lo de volta à realidade do amor. Quando a gente passa a temer os sentimentos, a gente entende que tudo vem do amor. Aliás, quando a gente entende que a energia criadora primordial, que a fonte de criação primordial é o amor, a gente entende que todos os sentimentos e todas as emoções que parecem ser negativas, na verdade, são uma tentativa de se encontrar com esse amor. São uma tentativa de tentar ir buscar a compreensão desse amor. Se eu entendo isso, eu não tenho medo de percorrer as minhas emoções. Muito pelo contrário. Eu vou querer percorrer e entender cada vez mais para ressignificar cada vez mais padrões que não estão sendo positivos e que não estão sendo coerentes com quem eu estou aprendendo a ser, com quem eu realmente sou. Não confie em pessoa alguma que lhe diga que você é maligno ou culpado em razão da sua natureza ou de sua existência física, nem em qualquer dogma semelhante. Esqueçam livros que falem que a gente está aqui porque a gente pecou. Esqueçam essa história dos que caíram. Esqueça a história do fruto do pecado. Esqueça a história do que o planeta Terra é o planeta prisão. Gente, esquece isso. Nós temos o poder nas nossas mãos. Nós nos colocamos véus. O véu não foi imposto a nós por ninguém e a gente não dizimou planeta nenhum e agora a gente está aqui pagando o pecado. Esquece isso. A gente muda quando a gente decide mudar. E essa mudança, ela vai acontecer quando a gente retirar esses véus de nós, quando a gente, tirar essas camadas que a gente colocou e que nos distanciaram da nossa centelha, porque nós já somos o que a gente tem que aprender a ser. Então a gente tem que só refazer as nossas crenças em relação a nós mesmos. Esquece essa ideia de pecado, porque isso gera culpa, isso vem da energia dessa mente coletiva que criou a dúvida, que quer se manter como está. Não siga ninguém que lhe diga que você tem que fazer penitência, seja em que forma for. Confie sim na espontaneidade do seu ser e na vida que é sua. Se não gostar de onde está, examine essas crenças que tem, traga-as para o campo aberto. Não há nada dentro de você que deve ser temido. Se tiver com vontade de dar risada, dá risada. Se tiver com vontade de chorar, chora. Se tiver com vontade de dançar, dance. Seja espontâneo com você. Seja espontâneo com suas emoções. Seja espontâneo com a sua vida, porque nós somos centelhas, sempre se expandindo, sempre crescendo cada vez mais. Minha vida é minha e eu a formo. Diga isso a si mesmo com frequência. Crie sua própria vida agora, usando suas crenças como um artista usa as suas cores. Termino dizendo, como disse antes, você tem o dom dos deuses. Vocês criam sua realidade de acordo com suas crenças. A energia criativa que faz seu mundo é sua. Não há limites para o eu, a não ser aqueles em que vocês acreditam. Eu sou Sete. Pronuncie o meu nome com alegria, embora os nomes não sejam importantes. Que cada um de vocês diga seu nome afirmativamente todas as manhãs.
Vocês criam sua vida por meio do poder interior de seu ser, cuja fonte está dentro de vocês e ainda além do eu que vocês conhecem. Usem essas habilidades criativas com abandono, sem apego. Um abandono compreensivo. Honrem a si mesmos e movam-se através da divindade de seu ser. Se a gente quiser de verdade mudar, pessoal, a gente tem que reconhecer quem nós somos. E nós somos co-criadores, sim. Nós somos consciências individualizadas de uma criatura enorme. Nós somos criados e emanados de seres que são unos ao Criador primordial. E nós estamos aqui para, com espontaneidade, alegria e de uma forma divertida, experimentar as nossas ideias, viver as nossas crenças, tirar os resultados disso, mas sem culpa, sem achar que isso acontece do sofrimento. O pacote do sofrimento, ele veio da ideia ilusória de que estaríamos ou poderíamos estar separados dessa força, e isso não existe. Por isso que dentro dessa ilusão, tantos dessabores são criados. Mas quando a gente volta a nos olhar como ser que nós somos, a vida muda e a gente passa a sentir um amor por nós imenso. E só com esse amor por nós é que a gente consegue de verdade amar o outro. E aí a gente expande cada vez mais. Muito obrigado por todos que estiveram em mais uma playlist de estudos aqui comigo. E continuamos aqui nesse canal dividindo com vocês e trazendo cada vez mais esse conhecimento tão lindo que todos nós estamos aprendendo a percorrer juntos. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.